Olá! Alguma vez já pintou aquela dúvida de como defender as próprias crenças de um jeito, sabe, inteligente, bem pensado? Pois bem, quem se identifica com isso vai gostar bastante do que a gente vai ver hoje, uma análise do Manual de Apologética. Vamos mergulhar de cabeça nas ideias de Kenneth Boa e Robert Bowman Jr. Então, o livro que vai guiar a nossa conversa é este aqui. Ele é basicamente um guia super completo para a defesa racional da fé cristã, que é esse campo que a gente chama de apologética. E, no fim das contas, tudo se resume a uma pergunta que todo mundo já se fez de um jeito ou de outro, né? Como é que a gente explica, como a gente defende aquilo que acredita lá no fundo, quando alguém chega com uma pergunta daquelas bem difíceis? Para deixar isso tudo menos abstrato, o livro faz uma coisa bem legal. Ele nos apresenta dois personagens. Olha só, de um lado, a gente tem a Sarah. Ela é universitária bem cética e, para ela, o tal do problema do mal é um baita argumento contra a fé. Do outro lado, a gente conhece o Murali. Ele é médico, pluralista religioso e acredita que, olha, nenhuma religião deveria ser vista como a única certa. São dois perfis que representam desafios bem comuns que a gente vê por aí, né? E a ferramenta para lidar com essas questões todas é justamente a apologética. Mas calma lá! Antes que alguém pense em discussão, em briga, é super importante entender de onde vem essa palavra. Ela vem do grego apologia, que quer dizer uma defesa bem fundamentada, sabe? Tipo a defesa que um advogado faria num tribunal lá na Grécia Antiga. A ideia não é arrumar treta, mas sim apresentar as razões, os porquês. E essa ideia toda tem uma base bíblica muito forte. O livro destaca bastante este versículo aqui, de 1 Pedro 3,15, que diz para estarmos sempre preparados para responder sobre a razão da esperança que existe em nós. É um chamado, basicamente, para a gente estar pronto para explicar o porquê da nossa fé. Só que, e aqui está o grande ponto do livro, não existe só um jeito de dar essa resposta. Não é uma receita de bolo. A verdade é que pessoas diferentes, com perguntas diferentes, vão precisar de abordagens diferentes. E é aí que o livro organiza tudo em 4 abordagens principais. Para facilitar, cada uma tem um representante. Pensa assim, primeiro tem a abordagem clássica, do Tom, de Tomás de Aquino, que é toda focada na razão e na lógica. Depois vem a evidencialista, do Joe, de Joseph Butler, que adora fatos e evidências. Aí temos a reformada, do Cal, de João Calvino, que começa tudo pela revelação divina. E por último, a fideísta, da Martina, de Martinho Lutero, que valoriza demais a fé pessoal. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. A clássica, do Tom, é bem metódica. Ela funciona tipo em 2 etapas. Primeiro, usa argumentos da lógica, da filosofia, para mostrar que acreditar em Deus faz sentido, que é algo racional. Só depois de estabelecer essa base é que ela apresenta os argumentos específicos do cristianismo. Agora, a abordagem do Joe, a evidencialista, essa aqui vai direto ao ponto, direto aos fatos. É como se fosse um trabalho de detetive mesmo, sabe? Ela junta provas históricas, evidências, tipo a confiabilidade dos manuscritos da Bíblia, as testemunhas da ressurreição, tudo para construir um caso bem sólido. A terceira, a reformada, do Cal, já muda completamente o ponto de partida. Em vez de tentar provar a existência de Deus a partir de evidências externas, ela começa com uma premissa, a de que a Bíblia é a revelação de Deus. E a partir daí, ela usa as escrituras como uma lente para interpretar toda a realidade. E por fim, a gente tem a fideísta, da Martina. Para essa abordagem, o que pesa mais não são os argumentos lógicos, mas sim a experiência pessoal, o encontro. A fé aqui é vista mais como um salto, uma relação de confiança, algo que transforma a pessoa e que, no fundo, não depende de prova racional para ser real. E agora, a gente vê como tudo isso funciona na prática. Lembra da pergunta da Sarah? Por que um Deus bom permite o mal? Bom, o Tom, com a abordagem clássica dele, ia para um caminho mais filosófico, tentando resolver o problema lógico do mal. Já a Martina, com a abordagem fideísta, ia focar na experiência de sentir a bondade de Deus mesmo em meio ao sofrimento, lidando com um problema pessoal do mal. Viu só? A mesma pergunta, mas 2 caminhos bem diferentes para responder. Fica claro que cada abordagem tem seu ponto forte, né? É um verdadeiro canivete suíço de ferramentas. E se essa ideia de explorar qual delas funciona melhor para cada tipo de pergunta despertou a curiosidade, a dica é seguir o Pneuma BR para não perder as próximas análises. Aí, claro, se este conteúdo está sendo útil, deixar aquela curtida ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Então, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, apologética é sobre defender a fé com bons argumentos. Segundo, e muito importante, não tem uma abordagem que sirva para tudo. Terceiro, pessoas e perguntas diferentes vão pedir métodos diferentes. E por último, talvez o mais essencial,
O objetivo não é ganhar uma discussão, mas sim ter um diálogo claro, honesto e com respeito. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Dessas 4 abordagens que a gente viu, qual delas te pareceu mais interessante, ou talvez mais útil? Deixa um comentário aqui embaixo contando o que achou. E não esquece de ativar as notificações, porque assim fica por dentro do que a gente vai explorar a seguir. A jornada para entender melhor tudo isso está só começando.